E em relação ao Bitcoin, você acredita que no futuro realmente pode ser uma reserva de valor aí mundial? Para onde você vê que o Bitcoin está se encaminhando? Tá. Outro dia, eu estava conversando com a minha esposa num jantar. Eu cheguei para ela e falei assim: sabe que cada dia mais eu estou me transformando em um maximalista. Aí minha esposa olhou assim: que tipo de tara sexual é essa? Eu falei: não, calma, isso não tem nada a ver com perversão, não te preocupa. O maximalista é o sujeito que acha que no fundo a única coisa que tem real valor é o Bitcoin. Uhum. Nada mais tem real valor. Dólar, libra, franco, euro, yuan, ações, nada mais. Somente o Bitcoin. E por que isso? Porque o Bitcoin tem uma reserva limitada. O Bitcoin tem uma oferta limitada. Não existirá mais do que 21,2 milhões de Bitcoins no mundo. Não vai existir isso. Uhum. Não tem como. E a cada 4 anos, E a cada 4 anos diminui ainda pela mais. metade a recompensa. Uhum. O nível de inflação do Bitcoin hoje anual está em 1,7%. Então a gente está produzindo 1,7% de Bitcoin a mais por ano. Já é menos que o ouro já, Já é né? menos que o ouro. Menos que o ouro. É menos que a inflação vigente e já é menos que o ouro. Uhum. E no próximo halving vai ser menos ainda. Sim. Então nós estamos chegando em um momento em que, cara, é isso. Tá. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que é a escassez que gera valor para grande parte das moedas e para grande parte das coisas que a gente tem no planeta. Aquilo que abunda não tem tanto valor. Aquilo que existe em gigantesca quantidade não tem tanto valor. Tanto que a prata perdeu pro ouro durante todo o tempo aí por conta disso, Por né? conta Que disso. o stock to flow, a prata consegue se encontrar mais do que o ouro, que é mais escasso, né? Então, Exatamente. Então, quando a gente fala em abundância, quanto mais abunda algo, menos será o valor daquilo. Menos importante será aquilo. E aí, quando a gente olha isso e entende, por exemplo, se vocês pegarem inclusive a quantidade de dólares que foram impressos em 2020 até hoje, pós-pandemia, 50%, a metade dos dólares que circulam no mundo hoje foram impressos em 2020 em diante. uhum. Aí tentaram ainda tirar um pouco dessa injeção de dólares e mesmo assim foi muito pouco comparado ao que já foi impresso, né? Então, É impossível que não tenha inflação. uhum. Porque tu simplesmente é como se o governo tivesse ido no bolso do cara que tem 100 dólares ali e tirou metade do dinheiro dele. Uhum. Porque ele imprimiu 2 vezes aquela nota. E aquela nota que era 100 se transformou em uma nota muito menos válida. Então a impressão de dinheiro causa inflação, causa perda do valor dessa inflação. E automaticamente falando, sabe qual foi o primeiro governo que fez isso? Inflação de dinheiro Inflacionar dinheiro? foi a prata, né? Que foram misturando, não foi? Foi Nero, exatamente. Aham. Nero, no Império Romano, que dizem que foi o início do final do Império Romano, porque naquela época as moedas eram os denários, eles eram feitos de prata. Então o denário tinha 10 gramas de prata. O que ele fez? Ele recolheu todos os denários de circulação, fundiu e emitiu a mesma quantidade de denários, só que com 5 gramas de prata. Aham. E aí foram colocando cobre até o E aí momento foram que a colocando prata cobre, foi mudando cobre, até de cobre. cor. Exatamente. E isso foi o processo de inflação que acontecia em Roma e que acabou levando a fim do Império Romano. Bom, então quando os Estados Unidos imprime metade dos dólares do mundo em menos de 5 anos, isso é uma destruição completa do poder de compra. O Bitcoin não tem isso. O Bitcoin vai cada vez menos, imprimindo menos, até que chega um momento que não vai mais ter. Uhum. Então vai chegar naquele limite. Isto já é um processo de aumentar o valor por si só. E aí tem um outro aspecto importante. Se a gente entender o Bitcoin enquanto uma rede de telecomunicações, se a gente entender o Bitcoin como uma rede de telecomunicações entre pessoas, a gente sabe, pela lei de Metcalfe, que uma rede de telecomunicações, basicamente, ela é tão válida quanto o quadrado da quantidade de usuários que estão nessa rede. Então, quanto mais usuários acontecer, tu eleva o seu quadrado, tu vai ter o valor daquela rede acontecendo. Então, isso leva ao Bitcoin a uma tendência secular de alta, da forma como eu entendo. Uhum. Tu acha que pode chegar em $1 milhão, Stomer? Eu acho que pode chegar em $1 milhão.
Só que $1 milhão não irá comprar a mesma coisa que compra hoje. Esse que é o ponto, Porque a partir do momento que chega em $1 milhão é porque a impressão de dólares foi cada vez mais desenfreada, né? O dólar vai ter se desvalorizado tanto que o Bitcoin subiu para $1 milhão. Mas eu acho que neste momento, eu preciso ser bem claro com os amigos aqui, eu geralmente gosto sempre de deixar minhas opiniões bem objetivas, eu não gosto de ficar em cima do muro. Nesse momento, na minha opinião, é talvez o melhor momento dos últimos 3 anos para comprar Bitcoin, neste atual ponto. Em torno de 76 a 78, 79 mil dólares. Na minha opinião, antes do final do ano, bem provável, nós já estejamos com o Bitcoin em 130, talvez até 150 mil dólares. Os sinais gráficos que estão se mostrando são de provável fundo de médio e longo prazo do Bitcoin agora. Os sinais de análise on-chain que existem para Bitcoin também demonstram possível continuação da alta, iniciando a partir do momento em que o M2 global continuar subindo. O M2 global é a quantidade de dólares circulando no mundo, então quantidade de dinheiro circulando, ela está aumentando de fato. Isso faz com que o dinheiro venha para esses mercados. A gente tem algumas dificuldades. Uma delas, o risco de uma computação quântica quebrar o código do Bitcoin, que é um receio que muita gente tem. Acho que isso em algum momento pode acontecer, mas não para agora. E o que eu vejo muitas pessoas falando é que por ser uma rede descentralizada, ela se movimenta de uma maneira muito mais devagar do que, por exemplo, o banco ali, que é uma rede centralizada, né? Sim. Então, uma das críticas que eu vejo é o seguinte, não, que se acontecer isso com o Bitcoin, vai acontecer isso com os bancos, vai acontecer isso com basicamente tudo que nós temos aí de computação, mas aí o caso do Bitcoin, esse é o ponto, né? Por ser descentralizado, ele não tem essa velocidade para conseguir resolver o problema. Sim. Esse é o aspecto que eu acho que até algum tempo atrás era considerado impossível, que jamais aconteceria. Agora, algumas pessoas um pouco mais avançadas têm dito, olha, até seria possível se a computação quântica continuar crescendo numa velocidade exponencial e entrar numa integralidade, que eventualmente se quebre esses códigos. Mas isso estão falando daqui a 5, 10 ou 15 anos para o código do BTC. E o fato é que antes de quebrar o código do BTC, eles vão ter quebrado códigos criptográficos de várias outras instituições, e aí os bancos e outros lugares vão tentar buscar as defesas para isso, e o pessoal do BTC vai ter um pouco mais de tempo até para se defender. Exato, e pode acontecer igual teve em 2017, ter um fork, aí ter o Bitcoin do pessoal que não aceitou isso, e o pessoal que aceitou. Exato. Mas que no meu entendimento, as criptomoedas, elas vieram para ficar, A blockchain veio e ela resolve hoje infinitas dificuldades da humanidade e por isso mesmo não acho provável que elas deixem de existir. Qual vai ser e se algum dia elas podem substituir a moeda fiduciária ou não? A gente teve agora nesse final de semana no Instituto Atlantos, teve um evento que eu fui convidado para palestrar sobre o futuro do dinheiro. E inclusive um excelente economista, Gustavo Inácio, foi um debate bastante interessante. Ele apresentou várias possibilidades de como seria o desenvolvimento de dinheiro nos próximos anos, nas próximas décadas. Se vai ser realmente migrado tudo para o aspecto de um dinheiro eletrônico, um dinheiro de cripto. Se comentou muito a questão da CBDC, que é a moeda digital dos governos centralizados, né? No meu entendimento, eu acho que é algo extremamente cerceador da liberdade individual. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse nesse tipo de moeda. E aqui no Brasil, querendo ou não, é onde um país que está extremamente avançado em relação a CBDCs com o Drex, né? Então, até nessa virada de ano teve a primeira transação Drex que foi feita já. Então, acredito que em pouco tempo o Brasil já vai estar implementando cada vez mais, de maneira mais rápida, a CBDC. Mas qual que é o problema de todo o nosso dinheiro estar em Drex, por exemplo? O problema de todo o nosso dinheiro estar em Drex, por exemplo, ou em alguma moeda estatal, é que simplesmente com um apertar de botão o governo tem a possibilidade de impedir o teu acesso a todo o teu dinheiro. É que hoje eu vejo que isso já acontece, porém é um caminho maior porque o Estado tem que ir primeiro falar com o banco e com o Drex não. Já consegue basicamente te deletar do sistema e você não consegue mais transacionar, né? Exatamente. Na China hoje existe uma coisa chamada crédito social. Tá? Isso está começando a se desenvolver no mundo inteiro.
é a ideia de se você é um bom cidadão, você vai conseguir crédito mais barato, você vai conseguir alguns descontos em impostos, você vai conseguir algumas coisas benéficas. E ao mesmo tempo, se você é um mau cidadão, você deixa de ter crédito, você não pode mais abrir conta em banco, você não pode mais ter um aluguel, começa a dificultar a tua vida Até financeira. mudar de cidade você não consegue, Tu não o seu crédito social não permite. Exatamente. Então imagine essa situação do crédito social associado ao teu dinheiro todo estando ligado a um CBDC, a uma moeda digital estatal. Uhum. O que pode acontecer? Vamos lá, eu falei mal do governo, o governo não gostou do que eu falei, ele aperta um botão e ele me tira do sistema financeiro. Uhum. Até na ponta de liquidez, por exemplo. Eu vou comprar um imóvel. A partir do momento que é o Drex que tem um contrato inteligente, que automaticamente você manda o Drex para a conta do dono do imóvel e a titularidade do imóvel já vai para você, não permite mais que você consiga negociar nenhuma outra moeda, né? Então, Exato. atacando a ponta de liquidez, eu não posso comprar um imóvel com Bitcoin, não posso comprar com ouro, não posso comprar com dinheiro físico, porque até querem acabar com dinheiro físico. Exato. Então, eu tenho Bitcoin, eu quero comprar um imóvel. Eu tenho que trocar por Drex primeiro para depois conseguir transacionar e ter a titularidade do imóvel. Então, até para ter coisas, é possível que eles consigam bloquear caso você não utilize o Drex também, né? Exato. Então, assim, diferentemente da criptomoeda, do BTC, do Ethereum e da Solana e das criptos principais que vieram para trazer liberdade de movimentação financeira, inclusive as DeFis, as finanças descentralizadas também trazem isso. Eu vejo o CBDC como uma resposta estatal disso, a resposta do governo para isso. E ela não tem como objetivo aumentar a liberdade do indivíduo, pelo contrário, ela tem o objetivo de aumentar, digamos assim, a ingerência e o controle e o governo deles em cima disso. Então, eu, como quase um anarcocapitalista, poderia me chamar, eu não gosto muito dessa ideia. E outro ponto que eu vejo do Drex é que acabou a ponta de liquidez, tudo só pode ser negociado com o Drex, realmente acabou a liberdade de qualquer ser humano mesmo que vive no país que tem isso, né? Bem complicado. Exatamente. Então, assim, eu entendo que o universo de criptos ele é absurdamente interessante, tem uma infinitude de oportunidades ali, assim como também tem muitas coisas ruins ali, tem muitas criptos que não servem para absolutamente nada e que são apenas esquemas de Ponzi, literalmente, mas tem criptos que são muito sérias. E talvez a dificuldade que a gente tenha hoje, Matheus, é que quando eu comecei no mercado, não tinha informação, não existia informação. Hoje a gente tem um espectro oposto. Hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de informação disponível e relativamente fácil acesso. Só que é uma quantidade tão grande que tu não consegue nem filtrar o que é bom e o que é ruim de informação. Sim. E as pessoas ficam daí muito perdidas do que realmente é uma informação válida, do que é uma informação útil, do que é uma informação útil, e elas acabam perdendo o principal patrimônio que elas têm, que é tempo. O principal patrimônio que a gente tem na vida é tempo. E o que você vê dizendo que é um maximalista, seria somente o Bitcoin, que acaba sendo a única que realmente presta, ou você vê que existem altcoins que podem resolver grandes problemas e ter muita escala no futuro? O meu entendimento é só Bitcoin. Só Bitcoin. Eu até tenho algumas outras, mas eu tô cada vez mais pro Bitcoin. Porque sim, nós vamos ter algumas outras que vão endereçar problemas gigantescos e que vão resolver problemas gigantescos e que vão ter escalabilidade, né, e que vão realmente ter valorizações importantes. Mas em termos de reserva de valor de fato, eu acho que é o BTC em si. As outras vão ser como ações de boas empresas, entendeu? Entendi. Mas não serão. Não Que aí não tem como replicar o que o Bitcoin foi. A real é essa mesmo. Exatamente. Não vão conseguir seguir. Eu vejo que é muito mais próximo de ser uma startup de tecnologias altcoins do que ser de fato próximo do que é o Bitcoin. Exato. Então, quando a gente olha essas altcoins, elas são literalmente startups. Ela é uma startup de uma empresa. Então, quando tu compra, por exemplo, um token dessas, mesmo das DeFi que existem, tu está comprando uma startup acreditando que aquele projeto, aquela ideia vai dar certo. Então, quando tu compra uma Jasmine da vida, o projeto da Jasmine é interessantíssimo. Seria um projeto para trazer maior privacidade para as redes dentro da blockchain. E é um projeto feito por gente muito séria lá do Japão, uns caras muito bons. Mas é um projeto.
pode dar certo ou pode virar pó. Uhum. Né? Então ali é como tu faz investimento em startups. Tu acaba comprando 10 ou 15, tu sabe que dessas 10 ou 15, 90% vão falir e uma delas pode virar um unicórnio e se tornar um troço bilionário. Mas hoje você já vê o Bitcoin como uma proteção em meio de crise, de impressão de dinheiro, ou você vê que é mais no médio prazo? Então eles imprimem mais dinheiro, no médio prazo tende a subir, mas quando vier a crise de fato, vai cair da mesma forma como os investimentos tradicionais, aí uma Nasdaq, por exemplo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, tá? Sabe quem é que movimenta a economia, na verdade? Não são os grandes economistas, não são nem os grandes fundos. A economia tu consegue ver dentro de casa. Nas pessoas que estão em volta de você. Então é no porteiro do teu prédio, é no cara do Uber, é no táxi. Então a pergunta é muito simples. Se as pessoas começam a perder emprego, então digamos que as pessoas têm suas reservas, têm sua reservinha de dinheiro. A maior parte das pessoas não tem reservas. Né? Infelizmente a maior parte das famílias hoje tem reserva para 1 mês e meio de vida. Se perdeu o Muitas emprego, estão endividadas. muitas ainda. estão endividadas. As que têm é para 1 mês e meio. Então a maior parte está endividada e as que têm é para 1 mês e meio. Mas digamos que uma pessoa tenha conseguido heroicamente construir uma reserva financeira para 3 meses ou mesmo 4 meses de vida e ela perde o emprego dela. E essa reserva está em Bitcoin. O que ela vai fazer? Vai vender, né? Vai Ela ter que vai liquidar. vender. Ela tem que liquidar. Ela precisa pagar a sua conta. Mas digamos que essa reserva dela esteja em uma parte em Bitcoin e outra parte em ouro. Ouro físico. Vai vender que tem mais liquidez, que ela consegue desfazer mais rápido que o Bitcoin também, né? Vai vender o Bitcoin porque é mais fácil de capturar a liquidez naquilo. Então, por isso que eu não entendo que o Bitcoin vá, em algum momento da sua história, ser uma reserva de valor tão forte quanto o ouro, porque é muito mais difícil você pegar um ouro físico, ir lá na casa, vender o ouro físico e fazer tudo isso. Dependendo da velocidade que você quer liquidar, vai ter um deságio ainda que no mercado do Bitcoin não vai ter, Não que vai é 24/7. Exato. Né? Então, E por isso que durante o período de crash, durante os momentos de crash, nós vamos ver sem dúvida alguma o Bitcoin recuando. A gente viu isso na pandemia. Na própria pandemia, quando 50%. caiu 50%, caiu praticamente junto com todo o mercado de ações, o próprio mesmo tamanho da queda que a Nasdaq fez, o Bitcoin fez. Por quê? Porque as pessoas naquele momento de pânico, elas querem vender tudo. E elas querem ficar com cash, elas querem ficar com dinheiro. Tem uma frase do Peter Lynch que ele fala isso, né? Em momentos de crash, cash is king. Ou seja, no crash, o dinheiro é o rei. Quem tem dinheiro em caixa, está muito bem porque está tranquilo, não foi afetado pela queda. Que hoje é o dólar ainda, que é a Hoje, conta de liquidez, que é onde é precificado todos os produtos e serviços, então... Hoje é o dólar ainda, e por isso que o USDC, como a gente estava mencionando, no meu entendimento, é, neste momento, talvez uma reserva de valor que por enquanto poderia ser utilizada. O SDC, porque se tu deixa o SDC ali na conta, ele vai estar tirando 4,5%, 4% ao ano em dólar, né? E já fica ali rentabilizando um pouco, meio que amortecendo um pouco o impacto da inflação. Eu acho que o BTC pode, sim, ficar cada vez mais estável, cada vez menos volátil, cada vez menos nervoso. Que já está acontecendo, Já está acontecendo. Né? A cada ciclo do Bitcoin, Sim. que acaba que tanto as altas quanto as quedas estão diminuindo, né? Então... Exatamente. A gente vê que as amplitudes elas são bem mais sossegadas do que eram no início. E está amadurecendo, digamos assim. Está deixando de ser adolescente e se tornando adulto jovem, né? Então eu acho que isso vai acontecer naturalmente, mas chegar ao ponto em que nenhum crash chegue a prejudicá-lo, eu acho que vai demorar ainda algum tempo. Acho que talvez só venha acontecer quando a gente tenha atingido a oferta máxima de BTC do mundo. Aí sim. Porque aí tu vai pensar 10 vezes antes de vender o teu BTC. Você sabe que não vai ter mais e não tem como minerar, enfim, né? Exatamente. Eu acho que nesse momento aí o BTC vai ficar uma reserva de valor tão sólida quanto seria o ouro, porque tu vai ter muito receio de vender aquele BTC. E eu vejo que mesmo antes do último bloco ser minerado lá em, acho que é 2140 que vai chegar uma hora que a recompensa do bloco vai ser 1 Satoshi.
ou antes disso vai ser capaz que as próprias transações do bloco já vão ser mais que a recompensa Exato. por causa do bloco do halving, né? Exato. Isso, na verdade, eu acho que vai chegar bem antes, é verdade. É verdade. E aí vai ficar cada vez menos interessante fazer mineração. A gente tem que entender que o mundo se move por aquilo que é interessante ou não interessante. Se começar a ficar muito caro para produzir e não vale a pena, para de se fazer. E você vê que em algum momento o Bitcoin vai passar o valor de mercado do ouro, que hoje o ouro está aí próximo dos 20 trilhões, o Bitcoin agora com essa queda está em 1.6, 1.7, se eu não me engano. Essa é uma pergunta muito boa. Se a gente for olhar o market cap do Bitcoin, é um market cap tão tímido, né, cara? Então, empresas de tecnologia dos Estados Unidos ainda são maiores aí que o Bitcoin, então... A Apple tem um market cap de 3 trilhões, cara. 3 trilhões. O market cap do Bitcoin está em 1.7, 1.6, por aí. Então, na verdade, se tu vender todas as ações da Apple, tu pode comprar todas as criptomoedas do mundo. Porque o market cap de criptos hoje está em torno de 3.2 tri. Até a prata voltou a passar o Bitcoin, então... Isso. Então, a quantidade de dinheiro que existe hoje no universo de criptos, ela é ainda irrisória frente à quantidade de dinheiro que existe no mundo circulando. E, obviamente, que nós gostaríamos, para quem é entusiasta das criptos que nem eu, nós gostaríamos que viesse mais dinheiro e que a gente conseguisse algum dia ver o Bitcoin ultrapassando o ouro. Só que o market cap do ouro hoje está na casa de quase 16 tri, 17 tri, se eu não me engano, talvez até mais. Eu não vejo isso acontecendo num horizonte de tempo muito curto, especialmente porque a gente, como a gente comentou agora há pouco, os governos centrais estão comprando ouro. Estão falando de China, estão falando de Rússia. Eles estão comprando ouro como se não houvesse amanhã. E isso está empurrando o ouro para a máxima histórica. E mesmo que a gente tenha até aumentado um pouco a mineração de ouro no mundo, a gente não está vendo nenhum tipo de arrefecimento na cotação do ouro em si. E como ele é uma reserva de valor mais estável, quando ele cai, ele não cai tão violentamente quanto o Bitcoin. Então, acho que isso vai demorar muito tempo. Exato, porque em momentos de crise o que vai acontecer é que o valor de mercado do Bitcoin vai cair muito mais do que o ouro, né? Exato. Talvez em momentos de euforia de mercado, mais dinheiro circulando, o Bitcoin pode crescer o valor de mercado mais que o ouro, mas é uma corrida que o ouro vai passar a ganhar mais mais valor de mercado ao longo do tempo também, porque ele é escasso igual o Bitcoin, né? Se a gente estiver falando de Bitcoin com market cap de 15 trilhões... Cara, qual que seria o valor nominal, então, do Bitcoin nisso? Nós estamos falando de para mais de $1 milhão. Sim. Para chegar nessa faixa. E o ouro vai ter subido também, né? Porque o ouro vai ter subido dólar também. perdeu o valor, se o dólar perdeu o valor, o ouro sobe também. O ouro sobe também. Então, acho que esse é um páreo difícil, viu? Sim. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.